Olá pessoal, eu sou a Núbia Oliveira, auditora fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Este é o segundo vídeo de uma série de 4, nos quais eu estou respondendo os 4 dos maiores questionamentos que vocês me fazem em relação ao estudo para concursos, ok? No primeiro vídeo eu respondi como assistir videoaulas de forma eficaz. Neste vídeo eu vou responder como otimizar a leitura dos livros e PDFs. E nos próximos ainda vou responder como ter maior rendimento resolvendo questões e como devo fazer as revisões. Pois bem, gente, vamos lá. Como que eu posso otimizar a leitura dos livros e PDFs? Bom, vocês devem saber que é através do material escrito que vocês vão construir o maior embasamento teórico que vocês vão ter para fazer a prova. E é também lá que vocês vão encontrar toneladas de exercícios comentados para fazer, que são essenciais, para boa preparação, ok? Bom, gente, em relação, quando eu falo em otimização, eu não falo em pressa, eu não falo em rapidez, tá? As pessoas, elas veem aqueles livros, aqueles PDFs imensos, um monte de coisa para ler e querem fazer aquilo a toque de caixa, né? Querem ler rápido, acham que ler rápido significa que eu consegui ticar todos os pontos do edital e eu consegui estudar e eu vou levar isso para a prova. A gente sabe que isso não é verdade, tá? A boa leitura tem que ser uma leitura que você retenha aquela informação, que você consiga levar para a prova. É óbvio que você não vai conseguir fazer isso com uma leitura apenas, tá? Por mais eficiente, por mais eficaz que ela seja, você não vai conseguir fazer isso numa leitura apenas. É necessário que você faça revisões periódicas daquele assunto. Sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo. Mas mesmo assim, não adianta também ficar relendo coisas e tudo que você leu, né? O ideal é você fazer uma leitura e conseguir fazer marcações eficientes dentro daquela leitura para que você possa voltar a elas sempre que necessário para fazer as revisões, ok? E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, gente, em primeiro lugar, quando vocês começarem a ler, antes de vocês começarem a ler, o ideal é que vocês tentem atingir, antes de começar a leitura, um nível de concentração razoável, tá? Razoável porque a concentração, ela é crescente, conforme você vai se dedicando, conforme você vai se aplicando ali. E para isso, uma coisa que ajuda bastante é você, quando você sentar para estudar, tenta dar uma pausa antes, tenta dar uma respirada, uma relaxada, esquecer tudo que está da porta para fora antes de começar de fato a leitura, tá? Não precisa você ficar ali 5 minutos ouvindo música clássica ou meditando, não estou falando nada disso, coisa de segundos, tá? Só para você, senta, respira, relaxa, tá? Para começar a se concentrar e começar a ler. Quando você for começar a ler, você jamais deve se preocupar com a velocidade da sua leitura. Você deve se preocupar com a qualidade do que você está lendo, ok? E na hora que você for começar a ler, sempre tenha na mente que você precisa fazer questionamentos com o texto, você precisa dialogar com o texto que você está lendo, você precisa se auto-questionar para entender exatamente aquilo que está sendo passado ali, ok? E uma coisa que ajuda muito na hora que a gente está lendo é fazer marcações, tá? É fazer marcações daquilo que é importante, porque só o fato de você olhar para lá, olhar para o que você está lendo, né, tentar entender e ver o que é importante, deduzir o que é importante, já melhora bastante a sua concentração, ok? Mas vamos lá, quando você chegar para ler um PDF, faz isso que eu te falei, senta, relaxa, respira, se concentra. Aí você vai abrir o seu PDF. Núbia, já vou começar a ler? Não, você ainda não vai começar a ler, tá? Digamos que ali você se propôs, tá na sua meta, né, de estudo ali. Eu sempre dou as metas de estudo para os meus coaches normalmente em horas, né? Digamos ali que você tem ali para ler 1 hora de direito constitucional, é a sua meta daquele momento. E digamos que a sua velocidade de leitura, que você lê aí de 10 a 15 páginas por hora. Nossa, no 10 a 15 páginas é pouco. É pouco se você estiver lendo o livro do Harry Potter na cabeceira da sua cama, tá? Aí é pouco. Mas se você está aprendendo uma matéria nova, é mais ou menos isso que você vai conseguir fazer. Então, você tem mais ou menos isso você sabe que ler mais ou menos isso, então o que você vai fazer antes de começar a ler? Você vai abrir o seu PDF ou o seu livro, tá? E vai folhear de 10 a 15 páginas ali.
tá? E vai ler cada título e cada subtítulo, tá? Que está aqui, que vai aparecer durante este período, beleza? E aí quando você fizer isso, você também vai pegar a canetinha marca-texto e vai marcar cada título e cada subtítulo. E aí o ideal é que você já use duas cores diferentes, uma para título e uma para subtítulo. E agora o que eu vou falar para vocês é algo extremamente importante. Na minha época de concurseira, eu criei para mim mesma um código visual. Tá? Eu utilizava no mínimo 5 cores de canetinhas diferentes. E eu criei para mim um código visual. Eu dei a cada cor uma importância. Eu separei cor para título, cor para subtítulo, cor para corpo do texto, cor para o detalhe do detalhe, cor para a legislação. Tá? E isso fazia com que eu não só prestasse mais atenção ao que eu estava lendo, como eu criava um código visual próprio, que quando eu voltava para fazer revisão e olhava para aquilo que estava marcado, eu já lembrava de um monte de coisa, eu já compreendia muitas coisas, porque aquelas marcações foram feitas por mim, de acordo com critérios pré-estabelecidos, ok? Então você vai fazer assim, você vai começar a fazer essa leitura, primeiro essa leitura panorâmica, essa leitura visual, tá? E aí você vai marcar, você vai escolher duas cores aí da sua preferência para título e para subtítulo, e você vai fazer essas marcações, ok? Quando você terminar, aí sim, aí você fez lá 10, 15 páginas, você marcou, não interessa que você não vai ler tudo, marca até haver a conclusão de algum assunto ali, tá? Até porque quando você estiver lendo, mesmo que a sua meta seja 1 hora, você não vai parar no final de uma página porque deu 1 hora, mas o assunto ainda tem mais umas 2 pra frente, não é? Obviamente. Então você faz essas marcações e aí você volta e realmente você começa a ler. Então quando você começar a ler, eu quero que você use o amarelo, tá? Para começar a marcar o que você achar que é importante ali. Por que o amarelo não é? Porque o amarelo é a cor mais otimizadora da memória, tá? Então deixa o amarelo para fazer a maior quantidade de marcações, que são as marcações dentro do texto. E aí você começa a ler, você começa a entender o que é mais importante, né? A fazer julgamentos, na verdade, do que é mais importante, começa a passar ali sua canetinha amarela. Mas às vezes, dentro daquele parágrafo que você marcou de amarelo, há uma informação que ela é o centro da informação, ela é o detalhe do detalhe, é ela que é o cerne ali da explicação daquele parágrafo. Legal, já passou a canetinha amarela, agora escolhe uma outra cor e passa em cima daquela, às vezes é uma palavra, é uma frase e marca, tá? É muito legal você fazer isso, você tentar ler, não só tentando entender o que é mais importante, mas dentro do que é mais importante, o que é essencial, tá? E aí você consegue fazer esse extrato, você vai marcar de uma cor diferente. Demora mais fazer a leitura e fazer essas marcações? Obviamente que demora, mas você se concentra muito mais. O próprio esforço de marcar, de tentar entender o que é importante, qual que é o centro daquela informação, já vai te ajudar a se concentrar e a entender melhor, tá, aquilo que você está lendo, ok? Outra coisa também que eu costumava marcar bastante no corpo do texto, aliás, bastante não, marcava sempre, são as legislações. Se você imaginar que o tanto de legislação que a gente tem para estudar, né, o tanto de artigos que tem na Constituição Federal, no CTN e nas várias leis aí que a gente estuda durante o processo, aí você imagina aquela quantidade infinita ali de artigos e o teu professor que está te dando a matéria ali, ele se deu ao trabalho de extrair ali, seja da Constituição Federal, do CTN, de onde for, um artigo e colocar no teu material. Você tem dúvida de que isso é importante? É claro que é importante. Se é importante, você vai marcar, tá? E aí você escolhe uma cor específica só para legislação e aí você começa a marcar. No final das contas, a sua marcação, o seu PDF, o seu livro, ele vai estar bem colorido, né? E ele vai estar cheio de marcações. Isso é muito bom porque esse código visual que você cria faz com que o material não seja mais aquele material que você pegou no site, aquele livro que você comprou na livraria. Ele agora é o seu material pessoal, tá? E algo que eu esqueci de falar quando eu falei para você fazer a leitura anterior. A partir do momento que você faz aquela leitura panorâmica, visual, que você começa a marcar títulos e subtítulos, quando você volta e começa a ler, sabe qual que é a impressão que você tem? Seu cérebro ele manda para você? É que você já sabe o assunto.
que você já conhece, tá? Você já está familiarizado e aí você começa a aprender com muito mais facilidade. E uma outra coisa também, quando você já tem uma visão do assunto, isso muitas das vezes pode determinar a tua postura ao estudar. Porque, por exemplo, você nunca viu determinado assunto, aí você vê lá um título e aí você vê que ele tem vários subtítulos, várias categorias dentro de um mesmo assunto. E aí você já se atenta para o quê? Nossa, esse assunto tem diversos detalhezinhos, diversas categorias, eu vou precisar saber diferenciá-las. Quando você começa a ler, você já vai fazer esta leitura de forma que você consiga perceber quais informações diferenciam uma categoria da outra. Isso é ser proativo, tá? É se antecipar, é começar a ler de uma forma que você vai otimizar a informação que você está recebendo. Você já lê e já está processando de uma forma que vai te ajudar na hora de responder as questões. Porque a banca, ela não vai ser bobinha de pedir se você sabe o que é isso ou o que é aquilo. Ela vai tentar te confundir, misturando uma categoria com outra, um assunto com outro, para que para saber se você realmente sabe. Porque quem sabe de verdade não só sabe, ele sabe que aquilo é aquilo porque é diferente do outro, tá? Então isso também é bastante legal quando você faz essa leitura anterior, porque você consegue determinar um pouco da sua postura, ela já fica mais proativa em relação ao que você vai vir ler, ok? Então, olha só, gente, os alunos do meu coach, eu ensino a fazer as marcações, eu peço depois de algum tempo essas marcações, fotos dessas marcações para analisar se estão eficientes. Então, elas não começam eficientes, tá? Se você começou a estudar há pouco, se você não tem um feeling muito bom de concurseiro ainda, é óbvio que você vai ter muito mais trabalho em fazê-las. No Ubicom eu vou saber o que é importante com o passar do tempo, tá? No início você vai ter que realmente fazer julgamentos que às vezes nem são tão bons, nem são tão eficientes, mas é a prática, é com a prática que você começa a torná-las de forma realmente eficazes, ok? Então, com os alunos do meu coach, eu costumo pedir, costumo analisar, não tá legal, faz assim, você poderia ter marcado aqui, isso aqui tá desnecessário. É óbvio que isso é extremamente pessoal, né? E eu preciso entender o estilo de cada um. O que eu falei aqui sobre cores, sobre marcações, não é algo que serve para todo mundo, tá? É algo que tem funcionado com a maioria. Tá? Aliás, nenhuma das regras, nenhuma das dicas que eu estou dando aqui, eu tenho pretensão de que elas sejam absolutas. Cada pessoa tem a sua forma de aprender e de reagir, né? A forma como ao que ele está lendo, né? Então, gente, tentem achar o que mais vai se adequar a vocês, ok? Tentem achar, tentem criar um código visual, isso ajuda bastante, né? O material deixa de ser do site para ser um material que é seu, é altamente personalizado, tá? E essas marcações que eu estou falando dá para fazer não só no material escrito, aquele que você imprime. Se você estuda por tablet, né, você também consegue fazer essas marcações utilizando programas específicos. Você também consegue fazer, ok? Então vamos lá, vamos ler com atenção, vamos fazer as marcações. Marquem também, peguem canetinha, caneta normal, caneta Bic, e tenham o hábito de circular os nãos, os mais, os porém, os todavia, os entretanto, tudo aquilo que muda radicalmente o conteúdo da frase, tá? Que você tá lendo, às vezes ele muda. Criem o hábito também de tentar pegar informações e comparar com outras, tá? Às vezes você sublinha uma coisa, puxa uma seta, coloca uma informação ali que faz com que aquela informação que você grifou, ela crie um destaque, tá? Então, assim, isso eu também trabalho no meu coach, né? Inclusive, eu costumo dar exemplos, né? Pegar parágrafos da Constituição Federal, artigos, e dar exemplos de como que eu quero que marque, como que pode ser, né? Como eu quero não, que cada aluno tem o seu estilo, mas como pode ser. Então façam isso, tá? Não se preocupe com a velocidade que você está lendo. Não se preocupe quando você vai terminar aquele livro, aquele PDF. Se preocupe que você está aprendendo de verdade. E essas marcações, elas serão essenciais, porque quando você voltar revisando o assunto, você não vai mais precisar ler tudo. Você vai ler as suas marcações e vai conseguir ter praticamente o mesmo entendimento, ou até melhor, tá? De quando você leu a primeira vez, ok? Então vamos lá, gente, essa foi a dica de como otimizar a leitura dos PDFs. Vamos para a próxima, me acompanhe.